Graças a Deus, irmãos, engrandecido seja o nome do Senhor. Quero falar um pouquinho com você nesse dia tão especial que Deus nos compete, que Deus nos dá, né? Vamos falar um pouco da palavra de Deus. O tema que eu quero dar é um só coração. E o texto que eu quero ler é Atos dos Apóstolos 4:31. O verso 31, que é bastante destacado. E tendo eles orado, temeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Meus queridos, os discípulos de Jesus estavam fervendo em chamas do Espírito por causa do evento do dia de Pentecostes, né? Pois eles tinham sido contemplados com o poder do alto, quando eles tinham sido tomados pela promessa do Pai, dita em Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa do Pai, ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e tudo isso aconteceu como dito a eles, como profetizados a eles. Mas eu ainda quero fazer uma ressalva aqui nessa nossa introdução, que eu me preocupo, fico preocupado com a quantidade de gente contra o assunto, até em arraiais que não deveria, igrejas vindas do avivamento brasileiro. Será que não basta? É que eles aceitam pessoas de outras denominações, e é por isso que encontramos esses parâmetros, essas dificuldades. Nas sabatinas eles negam os seus pensamentos, aí então são recebidos, e assim passamos pelo não crescimento da obra nos estados. Tanta literatura, né, que as igrejas lançam. Quantas nós temos aqui no meio batista nacional, no meio batista renovado? São tantas. Mas, assim mesmo, nós encontramos pessoas que combatem. Isso é algo essencial. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, é essencial para o crescimento da igreja. Não é como os batistas tradicionais falam, que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, já é batizado no Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é alguma coisa. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa muito diferente. Então, o poder caiu sobre todos. E é necessário que nós examinemos a Escritura, a Bíblia, para que não tenhamos dúvida, com o coração aberto, não com o coração de um crítico, mas com o coração, com o espírito de oração e de entendimento pela palavra. Então, diante desse contexto, eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é o poder alvoroçou a cidade. Houve perseguição aos discípulos Pedro e João perante o Sinédrio. O que é Sinédrio? Era essa assembleia ou concílio, do grego Sinédrio. Era o Tribunal Supremo e o Conselho Religioso Administrativo dos judeus em Jerusalém durante o período do Segundo Templo. Composto por 71 membros, sacerdotes, anciãos e escribas. Liderado pelo sumo sacerdote, julgava crimes e questões religiosas. É famoso na Bíblia por julgar Jesus e perseguir os primeiros.
Tudo isso aqui foi depois da ressurreição de Cristo, foi depois que ele foi assunto ao céu. O segundo ponto que eu quero dar destaque é: houve súplicas e queixas aos céus. O verso 24 do capítulo que nós escolhemos ler, diz assim: ao ouvir isto, levantaram-se uma numerosa voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia! Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, dissestes: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? E quando se trata de espiritual, até os do reinos, desavisados, os críticos, se levantam. Se levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e seu ungido, que é Jesus, né? Verso 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e o seu ungido. Então eles se queixaram contra os acontecimentos, contra aqueles que eram oposição ao reino de Deus, à obra de Deus, que estavam ali acostumados com a religiosidade, sem vida, seca, que não libertava ninguém dos demônios, que não curava ninguém, não fazia nenhum aleijado se levantar, nenhum cego ver. Era assim, como nos nossos dias, né? O homem faz um Deus para pegar, para apalpar, porque o nosso Deus é invisível, mas é real. Nós não podemos ver, mas ele é real. Aí o homem faz alguma coisa que ele possa ver, se engana com aquilo. E diante do dito aqui, o terceiro destaque vieram grandes ameaças e confusão. Do verso 29 ao 31, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Aleluia! Destaque para esse verso. Filipe, o diácono, também tinha 3 filhas que tanto falavam em língua quanto profetizavam. Então eles oraram, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Verso 31. O coração de um era o coração do outro. Segue o texto dizendo: e proclamando a todos, sem distinção. Veja o que o poder sobrenatural do Senhor pode fazer com lugares físicos. Imagine com a sua vida, Deus estremeceu o Monte Sinai no deserto. Então não menospreze o poder de Deus. Examine as Escrituras direito, leia a Bíblia com oração, com desejo de medite com sabedoria. Deus tem muito para a sua vida, Deus tem muito para a minha vida, além do que os nossos olhos podem ver. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Concluindo aqui, igreja ungida do Senhor, não temas. Clame o poder da cruz, o nome de Jesus. E o que nos legou, o seu Espírito Santo, o Espírito habita a casa da sua vida. Você é templo, é altar, habita o poder de Deus
na sua luta. O cantor cristão tem um hino chamado Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. O coro. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. E sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Louvado seja Deus. E a referência aí sobre as filhas do diácono Felipe, as 4 filhas, que eu errei, falei que era 3. A referência é Atos 21, de 8 a 9, né? As virgens que tinham dom de profecia. Um abraço para você e que Deus te abençoe ricamente. E espero que Ele tenha falado ao seu coração através da minha vida. Um abraço.